a gente percebe uma deterioração no meio da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, e é algo assim que ao mesmo tempo que a gente percebe isso, mas também a gente vê o agir de Deus, né, o agir sobrenatural de Deus sobre a igreja. Né? É assim, interessante que as coisas que acontecem, não é? Pessoas caindo, pessoas desistindo da caminhada, o mundo entrando na igreja, etc, etc. Então, tudo isso pode nos levar a um desânimo, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo e realizando, né? Porque Deus ele não se deixa limitar pelos fatos, pelos acontecimentos. E até é mesmo necessário que tudo isso aconteça. Está escrito, né? Alguém disse o seguinte, que quem conhece a palavra de Deus não se espanta com o que está acontecendo e com o que ainda vai acontecer, porque a gente já conhece a palavra. De Gênesis a Apocalipse a gente vê, percebe os tempos, os sinais dos tempos, né? E Deus, quando fez o mundo, criou tudo belo, criou tudo perfeito, não é? No sexto dia, ele, ao concluir a sua obra, diz lá em Gênesis, né? E viu Deus que tudo era bom, né? Na narrativa, tudo era muito bom. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e a entrada do pecado no mundo corrompeu toda a criação. E de lá para cá, a gente vive o tempo da restauração, não é? Então, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a saga da criação. Nós podemos dizer que é a história, né, da criação que compreende o próprio ato criador de Deus, quando ele cria todas as coisas, a queda do homem, não é? E a restauração. São três fases, né? Criação, vem a queda, vem a restauração e podemos acrescentar a glorificação como um quarto, né? Quando nós estivermos glorificados na eternidade com Deus, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, nós temos só que orar e cruzar nossos braços, esperar que tudo aconteça, não é? Porque já é para acontecer mesmo. Então, há uma tese no meio da igreja que eu particularmente não concordo muito, de que, segundo essa tese, nós temos que ser passivos diante dessa realidade, que nós temos que ficar parados vendo as coisas acontecerem e não reagirmos. A Bíblia Sagrada, em nenhum momento, e não foi a intenção de Deus, não é a intenção de Deus que a gente fique passivo diante de todas essas coisas, não é? Então, eu sei, todos nós sabemos que tudo isso há de acontecer e que, possivelmente, é verdade que as coisas até piorem mesmo, tá certo? Mas não é por causa disso que eu e você, que temos a luz de Cristo, né, que Jesus Cristo nos iluminou, que Jesus Cristo nos clareou a mente, nos deu uma percepção diferente, né, com relação às coisas, que a gente vai parar diante dessa realidade e ter essa atitude passiva, né, de que é isso mesmo e que pronto, que acabou. Não. Né? Deus conta conosco, Deus conta comigo e com você para que a gente coopere com Ele nesse processo de restauração. Então, Deus cria todas as coisas, cria o homem, cria tudo que existe, né? Os planetas, o universo, os corpos celestes, cria a natureza, né? Coloca tudo em ordem, ordena de modo perfeito, e aí o pecado entra e derruba toda essa harmonia, né? Corrompe, perverte a criação de Deus, mas imediatamente há a providência de Deus quanto à restauração dessa obra criada por ele. Né? Então, nós estamos vivendo esse processo de redenção que já começou lá em Gênesis, né? Quando ele diz, por inimizade entre ti e a mulher, não é? Então, Deus já estava ali, já projetando
é a nossa redenção, a nossa salvação e a restauração de todas as coisas. E não somente a restauração da nossa vida particular, espiritualmente falando, a minha e a sua, mas ele estava projetando e está atuando no mundo através do sacrifício de Jesus Cristo para a restauração de todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, absolutamente tudo, né? Deus não criou tudo perfeito e belo para depois jogar tudo isso na lata do lixo, para desistir do mundo, para desistir da sua obra. Não. Deus está trabalhando na redenção de todas as coisas. Deus está trabalhando e conta comigo e com você para, junto com Ele, cooperarmos nesta obra de restauração. Aqueles que vão sendo restaurados individualmente juntam-se a Deus para cooperar com Ele nessa obra de restauração e redenção de toda a humanidade, em todas as áreas, na cultura, a redenção da cultura, que é para a honra e para a glória de Deus, e aí compreende todas as manifestações artísticas, compreende a música, compreende o teatro, compreende todas as áreas, não é? A pintura, não é? E por aí vai. Então, a restauração das artes, a restauração da política também, não é? A restauração da economia, a restauração dos governos, todas as áreas, a restauração da saúde. Deus trabalha para a nossa redenção, para a nossa restauração individual e também da humanidade como um todo. Quando nós dizemos assim, tomara que o mundo se acabe logo, né? Algumas pessoas dizem assim, tomara que eu quero que Jesus venha para que a gente vá embora daqui e deixe esse mundo para trás, não é? Essa visão, ela não é uma visão correta do ponto de vista de cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, nós extraímos das Escrituras Sagradas, da restauração total da humanidade. Né? Então, Deus não é o Deus da destruição, nosso Deus é o Deus da restauração. Ele é o Deus que restaura todas as coisas. Vejam vocês que maravilha de notícia que Apocalipse nos revela, que fala de novos céus e nova terra. Então, é um processo de restauração, de transformação, a terra velha passará, os céus velhos passarão, tudo que é velho, corrompido, não é, deteriorado pelo pecado passará, mas para dar lugar a um novo céu, a uma nova terra, uma nova natureza, né? Um novo homem. Então, tudo será restaurado para viver em harmonia, conforme foi no princípio. Né? Então, esse processo restaurativo, né, vamos dizer, da humanidade, vai nos conduzir de volta ao lugar de onde nós nunca devíamos ter saído, lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando nós vivíamos em plena harmonia. Não é? O homem e a mulher viviam em plena harmonia um com o outro e viviam em plena harmonia no sentido vertical com Deus, ou seja, era o paraíso. É isso que significa paraíso. Né? Não havia dor, não havia doenças, não havia cansaço, não havia fardo pesado, não é? Só alegria, satisfação, paz, felicidade, e o homem, então, tinha tudo isso ali presente, né, no seu relacionamento com o outro, com o seu parceiro, né, com a mulher e com Deus, no sentido vertical, relacionamento horizontal e relacionamento com Deus, né? Então, que bom que nós vivemos nesse tempo da restauração e com essa consciência de que Deus está nos restaurando, que Deus está transformando todas as coisas e nós estamos cooperando com Ele para isso. Por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós podemos ser levados ou nos deixar sermos levados por um sentimento de catástrofe, por um sentimento destrutivo, por um sentimento de autocomiseração, vamos dizer assim, o sentimento de que as coisas são assim mesmo e que nós não podemos fazer nada e que nós não vamos alterar nada. Não, absolutamente. Deus
está restaurando. Deus está restaurando. Nós podemos ter até esse sentimento de abandono, né, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de que parece que as coisas não valem a pena, e por isso que muitas pessoas têm abandonado a caminhada cristã, têm abandonado a jornada cristã, porque eles são tomados por esse sentimento de que não vale a pena, que é uma perca de tempo, talvez, e que o mundo é mau mesmo do jeito que é, e que não adianta, e que as pessoas me feriram, as pessoas nos ferem, as pessoas nos magoam, portanto, é uma besteira a gente ficar nessa luta, né, nessa jornada, e aí terminam desistindo. Perderam a fé, perderam a esperança, não é? Perderam completamente o foco em Jesus Cristo, o foco em Deus, e isso aconteceu com alguns homens, não é? na história. A gente percebe com o próprio Moisés liderando o povo de Israel, não é? Quando ele fere aquela rocha com raiva, não é? Ele já cansado, e diz para o povo, diz para Deus, não é para o povo, ele diz: Deus, porventura eu pari esse povo todo, pense vocês, 1 milhão de pessoas, não é? Mais ou menos isso. Era a multidão que Moisés liderava no deserto, contando homens, mulheres e crianças, e ele, de tanta pressão que estava levando do povo, o povo reclamando demais, ele se zanga e ele abre seu coração, rasga seu coração para Deus, e de Deus: eu não aguento mais. O povo pede água, o povo pede comida, o povo pede isso, o povo pede aquilo, né? E ele vai, e Deus ordena: fere a rocha lá que vai sair água, toca com o teu cajado. Mas Moisés ele fez diferente do que Deus tinha pedido, né? Ele foi lá com raiva e ficou lá, não fez da forma que Deus fez, e não, diz a palavra de Deus, que ele não louvou a Deus, que ele não deu honra a Deus quando fez isso. E por isso ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, lamentavelmente. Moisés foi um homem de Deus? Foi. Moisés foi um homem que, usado por Deus, tremendamente usado? Foi, verdade. Mas ele vacilou em um determinado momento da jornada, não é? E isso lhe custou o direito de entrar na terra prometida. Nós vemos o profeta Elias também, outro exemplo, não é? Cansado, achando que chegou ao ponto de achar que ele era o único, não é? Ele era o único ali que estava servindo a Deus. De Deus não sobrou mais ninguém. Jezabel mandou matar todo mundo. Jezabel acabou com tudo. Não é? Essa praga, essa desgraça de Israel, não é? Trouxe miséria, trouxe destruição, não é? Para o povo de Deus. E aí é somente eu, Senhor. O que acontece com Elias? Elias se achando o último dos profetas, então ele vai, se retira, vai para as montanhas, num processo de depressão, de tristeza da alma, de cansaço da alma, né? E ali Deus se revela a ele, e além de Deus se revelar a ele de uma forma extraordinária, Deus mostra para ele: olha, você está enganado no seu pensamento de achar que só sobrou você. Não, absolutamente. Olha, ainda tem 7.000 profetas lá em Israel que não se dobraram a Baal, que não se renderam ao curso deste mundo, né? Que não se dobraram às regras deste mundo, tá certo? Que não cederam, que não abriram mão de sua fé, dos seus princípios e valores para se render ao governo de Israel, né? Para se render ao politicamente correto, tá certo? Porque, queridos, muitas vezes temos que reconhecer que é fácil nós ficarmos acomodados e agirmos conforme o curso deste mundo, não é verdade? Porque nós não seremos incomodados, nós não sofreremos retaliações, tá certo? Nós vamos nos deixando ser seguido por este mundo que ninguém vai mexer com a gente. Mas a partir do momento que você adota uma postura de oposição, você faz o contraponto a tudo que está acontecendo neste mundo, então você se torna alvo de críticas,
você se torna alvo da raiva, do rancor, da indiferença, tá certo? Por parte das pessoas. E especialmente, notadamente, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Muito mais. Tá certo? Eu não sou muito velho assim, mas eu tenho 54 anos, vou fazer 55 anos, vou fazer em julho, se Deus quiser. Mas eu sou do tempo em que nós tínhamos, vamos dizer assim, uma certa paz, uma certa tranquilidade, e as pessoas respeitavam mais as religiões, né? A igreja, né? Havia um certo temor, etc., não é? E as pessoas tinham um certo respeito. Mas hoje em dia a gente percebe claramente que a palavra de Deus, a própria palavra cristão, o termo cristianismo, não é? Pastor, não é? Crente, não é? Todos esses termos, a gente percebe claramente que eles parecem-me que trazem um incômodo muito forte, né? E causam reações a muitas pessoas, né? Aí você diz assim, mas pastor, o que vai ser mais daqui para frente? O que será que vai acontecer? Vai piorar? Vai piorar. A tendência é piorar. Eu estava, talvez nem todos vocês concordem comigo, mas eu estava conversando com o meu sobrinho, que também é pastor, pastor Jordão, e eu disse para ele, olha, isso aqui é o pensamento meu, é o que eu acho. Não é? A gente vê o mundo entrando de uma forma tão traiçoeira dentro da igreja, porque a gente pensou durante muito tempo, e muitos talvez ainda pensem assim, que o diabo está lá fora, né? Que o diabo o diabo está lá na festa, o diabo está na balada, o diabo está no carnaval, o diabo está não sei aonde. Não. Por que que ele não está lá? Porque lá já são dele, né? Lá já pertencem a ele. O diabo ele vai trabalhar no meio do povo de Deus, ele vai trabalhar, o processo dele, de trabalho dele, é de destruir, corroer a igreja de Cristo Jesus de dentro para fora. É como se fosse uma espécie de micro-ondas. O micro-ondas, o calor do micro-ondas, ele assa, ele ferve, né? O produto, a comida, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Você presta atenção num bolo que você bota para ele assar no micro-ondas, o bolo ele não fica dourado, o bolo ele fica meio anêmico, né? Mas ele está assado, mas só por dentro. Ele não criou aquela casca fora, porque o calor é de dentro para fora, porque o micro-ondas trabalha para esquentar e ferver a água que está dentro dos alimentos. É esse processo que vai fazer os alimentos ficarem quentes ou fervidos, né, ou cozidos, conforme queira, conforme seja o seu desejo. E é esse processo que o diabo trabalha, que o diabo tem trabalhado no meio da igreja. Não é? A igreja está sendo corroída, não é de fora para dentro. Não é? O cristianismo está sendo atacado, não é de fora para dentro. Não, porque aí é fácil você detectar. De fora para dentro é fácil você criar uma barreira, é fácil você vislumbrar, tá certo? Mas o difícil é quando eclode dentro, né, no meio, né, e vem lá do centro para fora nesse processo destrutivo, corrosivo, tá certo? Que aí é onde a igreja tem que estar bem atenta, que nós temos que estar atentos, não é? Temos que pedir a direção de Deus, temos que pedir o discernimento de Deus, mais do que tudo, sabedoria, discernimento. Fazemos que nem Salomão fez, não é? Salomão começou tão bem que a gente possa aprender com Salomão no início da sua caminhada. O final foi terrível, desastroso, mas no início aquele menino de 14 anos, 15 anos, mais ou menos, foi buscar a Deus. Ele agora tinha que liderar uma grande nação, uma nação poderosa, que era a nação de Israel. O pai dele, Davi, tinha sido um grande conquistador e deixou uma nação poderosa para ele, rica, um grande exército, respeitada
pelas nações vizinhas, por todo mundo, e agora ele, apenas um adolescente, um garoto, tinha que governar toda essa herança que seu pai deixou. E aí o que ele faz? Ele vai buscar a Deus, vai ao templo, vai à casa do Senhor e ora a Deus. A única coisa que ele pede é sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para guiar esse povo. Dá-me sabedoria para julgar este povo. Dá-me entendimento, Senhor, para fazer o que é certo, o que for melhor para este povo. E isso tocou o coração de Deus sobremaneira. Deus disse, por que tu pediste sabedoria, não pediste bens, não pediste riquezas, nem nada, nem outras coisas quaisquer? Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar todas as demais coisas. Vou te dar todas as demais coisas. Não é interessante que isso aí parece demais com o que a gente lê lá no Evangelho de Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, não é? Salomão, não é? Fazendo exatamente, Salomão é o Evangelho vivo lá no Antigo Testamento, não é? É interessante a palavra de Deus, como ela concatena, como tem essa harmonia, não é? Entre ela, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus narra uma saga, uma história só da criação, queda e redenção da humanidade, da criação, queda e redenção da humanidade. Eu não li o texto, né? Comecei já a explanar diretamente, né? Mas lá em Gênesis, a gente vai observar o que Deus fez, né? Para trazer à nossa memória que Deus fez tudo bom, o mundo ele fez bom, maravilhoso, né? A gente não pode esquecer isso jamais, irmãos, não pode esquecer. Ele diz assim lá no capítulo 2, não é? Ele diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Mas se você voltar ao versículo 31, no finalzinho do capítulo 1, ele vai dizer, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Deus, ele termina a sua criação, a sua obra, não é perfeita. Imagine vocês um quadro assim, o seguinte quadro, Deus terminando de criar todas as coisas, e aí ele termina a sua obra, como um pintor que termina o seu quadro, ele para de frente à sua obra, que ele terminou de criar, e contempla a beleza da sua obra. Deus contempla a beleza da sua obra, ele fica sentado. Eu imagino Deus sentado ao final de toda a sua obra e contempla, ele olha, ele dá aquele olhar de 360 graus com toda a profundidade que só ele, como Deus e Senhor, pode fazer. E aí ele vê toda essa beleza e ele exclama, mas como ficou tudo tão bom? Tudo ficou muito bom, não é? A obra que eu fiz ficou muito bom, não é? Então Deus fez tudo belo e maravilhoso. É verdade que o pecado entrou e corrompeu, mas agora nós estamos no processo de redenção, nós estamos no processo de restauração, irmãos. E Deus restaura a minha vida, Deus restaura a sua vida, Deus restaura a vida do meu vizinho, Deus restaura a vida do meu colega, Deus restaura a vida de tantas pessoas, Deus restaura a vida do José, do João, da Maria, Deus restaura a vida de todos, do Francisco, da Francisca, Deus restaura as vidas individualmente, mas Deus também restaura a sua obra redentora, com a sua obra redentora, toda a sua criação. A palavra de Deus diz que a natureza, né, a criação geme na expectativa de finalmente todas as coisas serem definitivamente restauradas. Então, Deus está trabalhando. E quão maravilhoso será aquele grande dia em que nós chegarmos ao ápice da sua obra redentora, e que
os céus e a terra serão definitivamente restaurados de uma vez por todas, e nós estaremos retornando ao princípio, como eu já disse, de onde nós nunca deveríamos ter saído, né? Aquela harmonia, aquele relacionamento perfeito, aquela criação perfeita lá atrás. Nós estamos nesse processo, irmãos, de retorno àquela perfeição, àquela harmonia, aquela maravilha que era, aquele paraíso que era lá no início e no princípio. Deus está trabalhando para isso em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, não é? É bem verdade que enquanto estivermos aqui neste mundo, eu e você estivermos neste corpo, não é mortal, a redenção plena, total, ela não se processará, não será concluída. Mas aqui ainda a gente já pode experimentar, já pode antever, né, um pouco disso, uma boa parte disso. Embora não o todo, mas uma boa parte podemos experimentar. Como, pastor? Atuando, não é, neste mundo. Eu e você, como luzes. Né? Eu e você somos luz neste mundo. Eu e você somos instrumentos neste mundo. Eu e você somos mãos, braços, pés, pernas, cabeças. Somos instrumentos, extensões de Deus neste mundo para trabalhar na transformação e na mudança deste mundo. A partir de nós, a partir de mim, a partir de você, não é? Como eu, atuando neste mundo, fazendo a minha parte, sendo parecido com Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo de Deus formate Cristo dentro de mim, formate Cristo dentro de você. Ele está nos formatando, não é? Ele está deletando aos pouquinhos o velho homem, não é? E aos pouquinhos vai assumindo lugar nessa formatação, para usar uma linguagem bem de informática, né, de tecnologia. Então, nós estamos sendo formatados para nos tornarmos de novo aquela imagem e semelhança perfeita de Deus, não é? Em Cristo Jesus. Então, essa pessoa de Cristo Jesus, né? A verdade de Cristo Jesus, é Cristo Jesus, né? A sua vida sendo formatada em nós, e isso vai refletir nas nossas relações, né? Nos nossos relacionamentos neste mundo, né? Vai refletir na nossa família, vai refletir no nosso trabalho, vai refletir como atuamos na igreja do Senhor Jesus, vai refletir nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas falas, nas nossas atitudes, nos nossos valores, nos nossos princípios, né, éticos e morais neste mundo. Nós vamos fazer a diferença e, atuando, fazendo a diferença neste mundo, nós estaremos cooperando com Deus, né, irmanados com Deus para a transformação e a redenção em todas as áreas deste mundo. Aonde eu estiver, aonde você estiver, seja aonde estiver, é no hospital que eu trabalho, lá eu vou fazer a diferença, sendo parecido com Jesus, ali onde eu estou. Não é? É no banco onde eu estou, da mesma forma, não é? É na empresa que eu trabalho, é no meu negócio, eu tenho um empreendimento, eu sou empreendedor, aonde eu estiver, levando os valores e princípios éticos e morais cristãos para a minha vida pessoal, para os meus negócios, não é? E sendo diferente, fazendo a diferença neste mundo. Que aí nós vamos estar impactando este mundo, não somente com blá, 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 não somente com a fala verbal, falar do Evangelho de Cristo, porque é importante nós pregarmos, é importante nós falarmos, mas, irmãos queridos, o que vai impactar o mundo, mais do que a nossa fala, é o nosso testemunho de vida, nosso testemunho de atitude, nosso testemunho de comportamento, de ação. Não é? É quando nós perdoamos, quando nós somos ofendidos, mas perdoamos, quando alguém nos maltrata, quando alguém quer nos prejudicar, mas nós, ao invés de reagirmos com uma atitude de vingança, nós perdoamos e demonstramos amor, porque Deus já nos perdoou e Deus nos perdoa todos os dias. Se Deus nos perdoa todos os dias, se Deus já nos
amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores e merecendo única e exclusivamente a condenação eterna, mas ele nos concedeu perdão de forma tão graciosa, é para que eu e você também possamos agir da mesma forma. Eu vou perdoar. Lembra da oração que Jesus ensinou, que a gente chama, e muitos conhecem por oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Nós perdoamos porque nós já fomos perdoados. E todos os dias Ele nos perdoa. Todos os dias. E da mesma forma vamos agir também com relação a todos os que conhecemos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça a sua família, a sua base, que Deus fortaleça a sua vida espiritual de uma maneira maravilhosa. A mim também, peço primeiramente por mim, para que Deus me fortaleça, e a você e a todos nós, para juntos atuarmos neste mundo para a transformação e a redenção, conforme a boa e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus.